Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta nessa semana. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril. A nossa aulinha de hoje vai ser sobre português. O que nós vamos trabalhar em português? Vamos recordar todo o nosso assunto trabalhado anteriormente. Eu já mencionei cada tópico aqui no quadro e vamos trabalhar um passo de cada vez. Primeiro vamos falar sobre substantivo, eu já até circulei. O que nós vamos trabalhar de substantivo? Primeiro, substantivo coletivo, que é aquele que indica um singular, um grupo ou uma coleção de seres. Por exemplo, quando você quer se referir a um povo, um exército. Substantivo simples e composto. Substantivo simples substantivos inanimado, que dá nome aos seres, coisa, vamos dizer assim, que não tem muita importância. E substantivo composto é aquele que é agrupado por mais de uma palavra. Por exemplo, couve-flor, guarda-roupa. E temos também próprio e comum. Próprio é o substantivo, vamos dizer assim, importante, né? Vamos botar assim, poderoso. É quando você quer designar países, cidade, pessoas. São nomes importantes que você quer dar alguma coisa. Então, é um substantivo próprio. O nome de um país, o nome de uma cidade, um estabelecimento comercial. E o substantivo comum é a mesma coisa de substantivo simples. São substantivos comuns, o nome já diz, é comum esse substantivo. Temos o primitivo e o derivado. Lembra que eu falei que o substantivo primitivo, o derivado precisa do primitivo. Por exemplo, quando você fala pedra. Pedra é um substantivo primitivo. De pedra eu vou formar o quê? Eu vou formar pedrinha, pedregulho, pedreira, pedraria. Então, isso é o derivado. É o derivado de quem? Da palavra pedra, que é o substantivo primitivo. Temos agora também o gênero. Dentro de gênero, vamos desmembrar vários tópicos. Primeiro, o substantivo simples. Vou botar aqui. E o substantivo composto. Desculpa, o gênero masculino e o gênero feminino. Aquele que vai se relacionar ao sexo masculino e o sexo feminino. Dentro desse gênero, a gente tem os substantivos comuns de dois gêneros. É quando você vai se referir ao sexo masculino e o sexo masculino. Apenas o que vai mudar nesse segmento são os artigos, tá bom? E o sobrecomum, ele assume uma forma de um só gênero. Quando você se refere a uma menina e quando você vai se referir a um menino, vão ser as mesmas formas, tanto para o menino quanto para a menina. Ou seja, o sexo masculino e o sexo mais feminino. Já o epiceno são substantivos designados quando você quer se referir aos animais, aos seres. Quando você vai se referir ao sexo fêmea e o sexo macho, os animais que vão ser, por exemplo, jacaré. Não existe jacareia, jacaroa, não existe isso. Então vai ser jacaré macho e jacaré fêmea. E isso é substantivo epiceno, tá bom? Essa classe de substantivo. Agora vamos para os adjetivos. O que nós estudamos sobre adjetivos? Adjetivo é uma qualidade, é uma característica que você denomina por um objeto ou por uma pessoa, para qualquer coisa que você queira denominar, mas é uma característica daquele objeto ou daquela pessoa. E dentro de adjetivos também, nós estudamos os graus dos adjetivos. O grau superlativo, que é tudo íssimo, icíssimo, ilíssimo. Estudamos o grau com os comparativos de igualdade, de inferioridade e de superioridade, tá bom? E temos os artigos, que é definidos, tá dando pra ver aí? E os artigos indefinidos. Por exemplo, os definidos são compostos por o e a. E vem os e os as. Já os indefinidos é o uma, uma e uns. Tá bom? Essa é toda a nossa classe gramatical que nós estudamos anteriormente. Também vamos recordar aqui, ó. Vamos recordar verbos. O que é verbo? Verbo indica um estado, uma ação, um fenômeno. Indica uma ação, uma coisa que a pessoa está praticando. Ela tem que praticar alguma coisa para ser verbo. Pode estar num estado, ou num fenômeno da natureza, ou numa ação. Lembra que nós fizemos uma atividade sobre isso? E dentro de verbo, nós temos os modos. Lembra que eu comentei com vocês lá atrás, que nós vamos estudar primeiro o modo indicativo.
depois a gente vai pro subjuntivo e depois a gente vai pro imperativo, tá bom? Então vamos focar primeiro aqui, ó, no modo indicativo, tá bom? Dentro desse modo indicativo, a gente tem os tempos verbais. Nós temos o presente, né? Nós temos o futuro, o pretérito e temos o futuro. E o modo indicativo vai se desmembrar em presente, em pretérito perfeito, em pretérito imperfeito, lá do outro ladinho, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, que vai se desmembrar. Aqui a gente vai aprender a conjugar cada um desses verbos. Lembra que eu falei que a gente tem que ficar ligadinho nas últimas terminações do verbo, tá bom? Primeiro, presente. Eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, o pássaro voa, tá bom? Então, é um fato de agora. Depois a gente tem pretérito perfeito. O menino pulou. Lembra que eu falei pra vocês que o pretérito perfeito é a mesma coisa do pretérito normal. E nós temos o pretérito imperfeito. O menino pulava. Tá bom? E lá no pretérito mais que perfeito, a gente vai ter o menino pulara. Lembra que eu falei pra vocês? Não é pulará. Pulará já vai ser lá no futuro, tá bom? Então, o menino pulara a cerca. Agora vem o futuro do pretérito. O futuro do presente. O menino pulará a cerca. E temos o último, que é o futuro do pretérito. O menino pularia a cerca se pudesse. Esses aqui são os tempos verbais que nós vamos estudar, tá bom? Então vamos lá, de novo. Eu até grifei cada um dos verbos para que você venha perceber a diferença no finalzinho, ou seja, nas desinências. Lembra que a tia Amanda falou sobre isso? Então vamos lá. Presente. O pássaro voa. Pretérito perfeito. O menino pulou. Pretérito imperfeito. O menino pulava. No pretérito mais que perfeito, o menino pulara. No futuro do presente vai ficar o menino pulará. E o futuro do pretérito, o menino pularia. Ok? Esses são os tempos verbais. Também estudamos as conjugações. Lembra que eu falei para vocês que os verbos, eles têm 3 tipos de conjugações? Primeira, segunda e terceira. Todo verbo da primeira conjugação é terminado, vou colocar aqui nesse cantinho, ó. É terminado em ar. Lembra? Que pode ser andar, falar, saltar. E temos a segunda conjugação, que é terminada em é. Outra coisa, sempre, deixa eu pegar essa aqui, sempre vai ter é. E na primeira sempre vai ter ar. Por exemplo, ler. Na terceira conjugação, os verbos vão terminar sempre em ir. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, dividir, tá bom? Essas aqui são as conjugações do verbo. E temos também as formas nominais. Lembra que eu falei para vocês? E tem no nosso livrinho também. As formas nominais são 3. Os verbos que vão estar no infinitivo, os verbos que vão estar no gerúndio e os verbos que vão estar no particípio. Também vou colocar aqui nesse cantinho, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Os verbos no infinitivo, eles assumem uma forma pessoal. Por exemplo, aqui eu tenho andar. Tá vendo? Ele está no infinitivo, tá bom? Porque todo verbo infinitivo é a sua forma normal. É o que ele está assumindo naquele momento. Por exemplo, agora, todo verbo no gerúndio, ele tem que estar em ando, em endo ou indo. Por exemplo, eu já tenho andar. Eu posso botar aqui no gerúndio andando. Está no gerúndio. Você vai só trocar. E temos o particípio, que são verbos terminados em ado e ido, tá bom?
eles vão sempre estar assumindo essas formas verbais aqui, tá bom? São 3 tipos de formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Acho que tá dando para todo mundo ver legal? Porque aí, qualquer dúvida, vocês vão pesquisar aqui também no nosso quadrinho. Mas vocês também podem pesquisar lá no livrinho de vocês. Vou falar para vocês a página para vocês também estarem, qualquer dúvida, estar pesquisando também lá na hora que a gente for realizar a nossa atividade, tá bom? Vocês podem pesquisar na página 128, 129. Você pode pesquisar, ou seja, vamos resumir. Da 128 até a 131 você pode pesquisar tranquilo, tá bom? Agora a tia Amanda vai explicar como nós vamos realizar a nossa atividade, tá bom? Já volto já já.